Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, boa noite. Como todo mundo sabe, Jair Bolsonaro perdeu a eleição no último dia 30 de outubro. Ele foi derrotado, mas o bolsonarismo continua vivo. O partido dele, o PL, por exemplo, elegeu a maior bancada de deputados, também elegeu senadores. O bolsonarismo e a classe média é o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. Aqui no estúdio eu vou conversar com a cientista política Priscila Lapa. Priscila, minha primeira pergunta para que a gente comece é: por que Jair Bolsonaro, qual é a explicação para depois de tudo ele ter tido uma votação tão expressiva, 58 milhões de votos? É sempre um prazer, estar aqui colaborando com vocês, e realmente essa reflexão, quando passa um pouco mais o calor do processo eleitoral, ela é muito importante que se faça, não especificamente para que a gente olhe para Bolsonaro em si, a pessoa dele, mas para que a gente compreenda o processo político brasileiro e a gente compreenda, sobretudo, o comportamento eleitoral do brasileiro. Esse é um dos pontos de uma agenda que a ciência política vem se preocupando, desde que ela se forjou enquanto ciência. E por que interpretar o comportamento dos eleitores é tão importante, tão significativo? Porque isso nos remete ao que nós somos enquanto sociedade. O comportamento eleitoral ele é uma das variáveis, uma das nuances do comportamento do indivíduo, do cidadão, na sua percepção mais clara de vida, tem a ver com visão de mundo, como ele enxerga o processo coletivo e tudo mais. Então, essa interpretação, claro que quanto mais tempo passar, talvez alguns fenômenos que hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, a gente consiga que a passagem do tempo vai nos esclarecendo, mas de antemão algumas coisas já ficaram muito evidentes de 2018 para cá, a gente não focar apenas pontualmente em 2022. O fato é que a liderança populista Bolsonaro, ele conseguiu encontrar representação das suas ideias, rebatimento dessas suas ideias em vários segmentos da sociedade. Essas ideias elas foram muito fortes em 2018, ali enquanto uma bandeira política. Isso alicerçou um mandato, porque nem tudo que Bolsonaro dizia em 2018 se concretizou enquanto governo. Por exemplo, algumas questões que ele trazia do radicalismo, que compõe esse bolsonarismo, algumas coisas não encontraram respaldo, mas não por falta de tentativa, não porque Bolsonaro tivesse mudado de ideia a partir do momento que se tornou governo. Mas existem, graças a Deus, a gente vive uma república democrática com um sistema de freios e contrapesos. Então, existem distribuição de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, que dão um equilíbrio e evitam que esses radicalismos, e aí não só o de Bolsonaro, de qualquer outra liderança que venha com ideias radicais, sejam de direita ou de esquerda, mas que dá um equilíbrio no processo de produção das políticas públicas. Mas, mesmo assim, o fato dele ter se mantido, as estratégias que ele utilizou para ele se eleger em 2018, ele manteve enquanto governante, sobretudo no que tange a estratégia de comunicação, como ele se comunicava para a sociedade. Em muitos momentos, parecia que Bolsonaro não se comunicava com o povo brasileiro, com a sociedade brasileira. Ele comunicava com os seus eleitores. Então, o palanque ficou armado esses 4 anos, com vários gestos e sinalizações para esse eleitor, que, durante o processo eleitoral, foi responsável por deixar vivo esse bolsonarismo e acabar ampliando a sua base. Isso deve ser dito, ele foi um presidente que foi extremamente mal avaliado até começar a campanha eleitoral, e houve a sua avaliação como governante e aumentou durante o processo eleitoral. Isso é digno de ser estudado e apontadas as razões por que isso aconteceu. Priscila, a gente falou aí, que Bolsonaro conseguiu manter essa base, mas ele teve 58 milhões de votos. Então, ele não teve só votos da base dele. E muitos desses votos foram votos da classe média. As pesquisas de opinião mostravam um Bolsonaro forte entre pessoas e com maior intenção de votos entre pessoas que ganhavam de 2 a 5 salários mínimos. Então, antes de fazer a pergunta para você,
A gente entrevistou o professor Adalberto Cardoso, que é do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e primeiro ele explicou o que é essa classe média, porque ela não é homogênea. Vamos ouvir. Vou começar a responder suas perguntas, tá? Primeiro, a classe média sempre teve uma visão mais conservadora ou ela muda conforme o momento? Primeira coisa a salientar é que a gente não pode falar a classe média, são as classes médias, porque são camadas distintas, né? Você tem uma classe média alta, que tem um certo perfil, uma classe média média, né, que tem outro perfil, e uma classe média mais baixa, que é mais frágil, mais vulnerável, que está sempre em risco de descender para as classes mais baixas. Então, classes médias, primeira coisa a dizer. As classes médias, então, elas jogaram um papel distinto ao longo da história do Brasil. Jogaram um papel progressista às vezes, na maior parte conservador, mas ela teve vários momentos, por exemplo, de contestação à ordem vigente, né? Foram as classes médias, as classes médias urbanas, junto com camadas militares médias, etc., que fizeram um movimento a partir de 1922, que acabou derrubando a República Velha e instituiu e fez a Revolução de 30, né? Num papel, portanto, progressista de combate daquela democracia, entre aspas, aquela oligarquia viciada, onde não havia competição eleitoral, de fato, etc. E as classes médias lutaram por isso. Depois elas tiveram um papel muito conservador de contestação do governo Vargas, depois do governo João Goulart, Jango, e depois, no período mais recente, né, foram responsáveis diretas pela luta pelo impeachment da presidenta Dilma, portanto, deposição de uma governante eleita, estão tendo um papel fundamental agora, né, como parte do bolsonarismo. Então, isso variou ao longo da história, tá? Então, o professor Adalberto Cardoso, de Sociologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, respondeu uma pergunta feita pelo nosso produtor, Ricardo Araújo. Priscila, ele explicou que a classe não é homogênea, mas a gente vê uma adesão ao Bolsonaro da classe média, da classe média alta, que já é explicado, né, que já tem uma explicação, mas também da classe média baixa, né, 2 a 5 salários mínimos. Qual a explicação? Já que essas pessoas foram as mais prejudicadas, assim como a classe pobre, com os preços, com a inflação, com a política do governo Bolsonaro, a política econômica. É muito boa a ponderação, e a fala do professor trouxe um aspecto que é muito importante. Toda vez que a gente fala de classe, o desafio no mundo contemporâneo é a gente entender as complexidades dentro de cada classe. Aquelas categorias clássicas que serviam, por exemplo, classe trabalhadora. Hoje, a categoria classe trabalhadora ela não explica quase nada, porque existem trabalhadores de setores econômicos diferentes que têm comportamentos no trabalho, em relação ao trabalho, em relação à sua visão de mundo mais ampla, completamente diferentes. Um trabalhador do serviço hoje, certamente ele tem contato com um mundo que o trabalhador da indústria, por exemplo, ele não tem. Então, as complexidades de classe, elas são realmente algo que a ciência política ela tenta se debruçar para encontrar realmente essas respostas sobre esse comportamento político. Eu acho que um dos fenômenos que aconteceu no Brasil recente e que ajuda a explicar é que a gente tem que lembrar que isso, inclusive, foi o tema da minha tese de doutorado, o voto da classe C nas eleições presidenciais brasileiras, e a gente estudou até o ano de 2014, porque a gente defendeu em 2016. E a gente tentava observar justamente como é que um comportamento, se a gente podia identificar um comportamento mediano da classe C, e aí a gente preferiu chamar de classe C em vez de classe média, justamente por essa dificuldade. Quando a gente chama de C, a gente dá um recorte que tem prevalência sobre o econômico. E a classe média, ela pressupõe um outro conjunto de variáveis explicativas que vão além do econômico. Elas falam do nível de educação, da socialidade, da sociabilidade desses indivíduos, que a gente tem a escola, por exemplo, como um grupo não onde a pessoa se socializa, mas, por exemplo, se ela frequenta um determinado templo religioso ou não. E a gente viu que a religião
virou uma das variáveis explicativas mais importantes das eleições presidenciais brasileiras nos últimos tempos, tanto a de 2018 quanto a de 2022. Então, o que aconteceu é que a classe C, ela criou uma conexão, que é justamente a classe que pega essa faixa de renda entre 2 a 5 salários mínimos, mas foi a classe mais beneficiada nos governos petistas, com algumas políticas direcionadas a ela. Primeiro que a classe C aumentou. A gente no governo, sobretudo no governo Lula, a gente viu pela primeira vez no Brasil a classe C ultrapassar os 50% da população. A gente teve ali um período que chegou a 54% da população brasileira. E não foi apenas o direcionamento da renda, do consumo. Teve essa grande variável do consumo, que essas pessoas passaram a ter acesso a bens, a viagem, as pessoas dão muito esse exemplo da academia de ginástica, a bens e serviços que até então elas não tinham, mas a gente teve ali políticas educacionais de acesso ao ensino superior, vários direcionamentos de políticas públicas para esse segmento. Porém, com o passar do tempo, o PT foi se descolando dessa classe. E eu sempre uso esse exemplo porque eu lembro naquelas manifestações de 2013, quando começava a surgir ali um antipetismo, um antissistema, digamos assim, muito forte. Eu lembro de uma declaração de Lula dizendo assim: a gente deu tudo, a gente melhorou a vida dessas pessoas, elas estão reclamando mais de quê? Só que a vida das pessoas ela é dinâmica. O que é bom para mim hoje pode não ser bom daqui a 5 anos. Se eu já conquistei meu diploma universitário, agora eu quero um emprego que faça jus a essa qualificação. Eu quero a melhoria da vida da minha família e não apenas a minha. Então, o PT foi se descolando da classe C na capacidade de dar as respostas para as demandas que foram surgindo. O governo Dilma foi um governo de completo descolamento já desse segmento, tanto que a eleição de 2014 teve um resultado semelhante à de 2022 em termos de ser um resultado apertado, ainda que 2022 tenha sido muito mais. E, claro, foram surgindo outras lideranças políticas com sinalizações discursivas que fazem sentido dentro de uma visão de mundo para esse segmento da sociedade. Então, a adesão ao bolsonarismo, ela veio ocupar um vazio deixado por, inicialmente, um conjunto de políticas direcionadas e depois nada foi colocado no lugar. Então, houve uma adesão por outras vias. A economia passou a não ser a grande variável explicativa do comportamento eleitoral. Outras variáveis, sobretudo morais, entraram em cena e aí é onde o bolsonarismo caiu como uma luva. A gente perguntou ao professor Adalberto Cardoso e também ao professor Érico Andrade, aqui de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, se há uma falta de consciência de classe, da classe média. Ela não se reconhece, ela está mais próxima do pobre, mas ela se reconhece como rica. Então vamos ouvir aí o que eles falaram. A dificuldade da classe média no Brasil ter consciência de classe é porque ela veste muitas vezes uma fantasia de que ela pode ser uma classe ainda mais elevada socialmente. Então não se trata de uma falta de consciência política propriamente dita, mas se trata muitas vezes de uma escolha por uma fantasia, por um desejo de se tornar uma classe superior. Então é como se a classe média fosse uma espécie de passagem, né, necessária para chegar à classe social mais elevada. Então, nesse contexto, há uma fantasia de que todas as pessoas de classe média, especialmente aquelas ligadas ao empresariado, podem galgar um patamar de riqueza muito alto. Então, é isso que prende a classe média, é um fantasma de que ela pode sim ascender socialmente e que a classe média é apenas uma passagem. É por isso que há uma dificuldade de compreender a classe média a partir da estrutura de classe. Pronto, a gente escutou o professor Érico Andrade, que é de Filosofia aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Agora a gente vai ouvir o professor Adalberto Cardoso. A segunda pergunta: as classes médias não possuem consciência de classe? Estou falando sempre no plural, né? As classes médias possuem uma consciência de classe média, né? Isso quer dizer o quê? A consciência da classe média ela é marcada no Brasil e no mundo por alguns elementos centrais. O primeiro deles é o medo da queda, né? O medo de perder status, de descender por fracasso próprio ou pela dinâmica econômica geral. Então, ela está sempre se apegando àquilo que tem, né? Ela tem. Então, essa é uma característica importante da classe média, tá certo? Das classes médias, né? Afirmar a sua identidade de classe como alguma coisa distinta das classes que vêm de baixo. Então, se distinguir disso e lutar com unhas e dentes para não cair. Além disso, elas têm uma identificação muito forte
né, sobretudo as proporções superiores das classes médias, com as classes superiores, as classes capitalistas, posição à qual elas aspiram. Não é? Então você não pode, e elas têm, isso no Brasil ficou muito claro durante os processos, sobretudo depois de 2013, essa coisa da camisa verde e amarela, né? Uma identificação coletiva com um certo ideal de nação, um certo ideal de Brasil e etc., que é típico de certas frações dessa classe, né? Eu digo sempre no plural, porque há também uma fração ou frações dessa classe que são progressistas, de esquerda, etc., que têm uma identidade vermelha, digamos assim, né? Então, sim, existe consciência de classe, mas não uma consciência de classe unívoca. Nenhuma classe tem uma consciência de classe unívoca, é bom que se diga. Então, Priscila, ele falou aquilo que você tinha dito anteriormente, né? Que a pessoa tem medo de decair, eu conquistei, eu estou numa determinada classe e ficar mais pobre e deixar de ser classe média. Outra coisa que o professor falou é a questão que há uma identificação com a classe mais alta, e o outro professor, o professor Érico, né, é como se a classe média fosse uma passagem para a classe alta. Aí vem a minha pergunta. Essa ideia do empreendedorismo, de que todo mundo hoje pode ser patrão de si mesmo, pode ser um empreendedor, isso também tem a ver com o Bolsonaro, ele soube captar isso? Eu acho que sim, é uma boa colocação, tanto que ele fez o discurso da liberdade econômica, que para boa parte das pessoas acabou fazendo muito sentido. Ainda que as pessoas não entendam conceitualmente o que é liberdade econômica, o conceito realmente não é muito difundido, mas o que ele significa, sim, de que o Estado tem que se retirar de cena, deixar as pessoas agirem, deixar as pessoas livres para empreender. E no Brasil, nos últimos anos, e aí desse o mérito, inclusive, a criação do MEI, que foi também tema aí no final do segundo turno de algumas polêmicas, que foi uma política do governo PT, foi uma política de Lula, a criação do microempreendedor individual, mas ela sim deu acesso a um universo do empreendedorismo, deu cidadania empreendedora para um conjunto de pessoas que até então eram completamente desconhecidos, eles não eram olhados por ninguém, porque eram pessoas que atuavam na informalidade. Mas veja que é uma política de empreendedorismo que continua com um braço muito forte do Estado presente, que é a política previdenciária, porque por trás do MEI tem uma contribuição previdenciária, que a pessoa acaba tendo os mesmos direitos, coberturas de previdência que o trabalhador de carteira assinada ele teria, que é justamente auxílio-doença, né, auxílio-maternidade, pensão por morte, todos esses benefícios. Então, o Estado está ali, dizendo assim, na dificuldade estarei aqui. E com alíquota reduzida, são 5% do salário mínimo que o MEI contribui para a Previdência Social. Mas com a marca de ser um empreendedor. E por trás do discurso do empreendedorismo, tem fortemente o discurso da meritocracia, de que você não precisa, que se você se esforça, quem mais se esforça consegue os melhores resultados. E veja como isso vai casando com pautas morais de que o Estado, os mimimis de políticas protecionistas, vamos acabar com isso. Isso é um discurso muito característico, né, da era Bolsonaro. E que as pessoas não querem trabalhar, que o trabalho existe, as pessoas são preguiçosas. As pessoas são preguiçosas e ficam esperando por bolsas. E que as pessoas, se elas forem empreender, elas resolvem o problema da renda delas. Priscila, aí a gente vê uma categoria que, semana passada, eu vi até um artigo falando o Uber Minion. E se você andar com um motorista de aplicativo, pelo menos eu tenho experiência, 90% são eleitores de Jair Bolsonaro. E eles falam claramente, eu converso, e eles falam que o governo de esquerda impede eles de trabalhar, que tem que pagar, que a mão do Estado é muito pesada, que se eu tiver direitos eu vou ter que pagar mais do que eu arrecado. É melhor eu sem direitos, mas tendo alguma renda do que eu sem, né? Abrir mão de direitos. De fato, eu acho que os partidos de esquerda, e aí não é PT, não é só Lula, mas a esquerda no mundo está passando por uma revisão dos seus pilares fundamentais, porque a esquerda se foge dentro desse discurso da luta de classe, de ser quem vai proporcionar a igualdade. Nem que para isso você precise abrir mão um pouquinho da liberdade. Né? Então, dentro desse princípio, aí a classe trabalhadora era o grande alvo discursivo da esquerda, no sentido de proteção dos seus direitos.
Com as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, uma parte desse discurso se dissolve, perde sentido e gera essa massa, né? A gente viu que a mudança, principalmente as bases industriais, elas mudam significativamente de postura e aí você tem uma massa de pessoas aí desempregadas ou que foram egressas desse mundo da indústria lá no passado e que olham o mundo do trabalho hoje com uma outra perspectiva. E é como se a esquerda não tivesse conseguido acompanhar essa movimentação. Isso ficou claro, por exemplo, na reforma trabalhista, lá na era Temer, em que o fim da contribuição sindical obrigatória foi celebrada pela classe trabalhadora. Isso é um fenômeno digno de ser estudado, porque se você for olhar essa contribuição, teoricamente seria algo que se reverteria em favor. Era uma camada de proteção entre a classe patronal e o trabalhador, e o trabalhador perdeu sentido nisso. Disse assim, eu estou perdendo meu dinheiro de contribuir com algo que não se reverte favoravelmente a mim. Então, isso foi muito capturado pelo discurso de Bolsonaro. E aí eu concordo plenamente com os professores quando eles dizem que a classe média, ou a classe C, como a gente queira chamar, ela tem essa expectativa de ascensão. Talvez a classe menos favorecida da base da pirâmide, ela seja mais conformada com sua visão de mundo. Eu sobrevivo num arranjo comunitário que me deixa aqui, eu sobrevivo. Quando você ascende a outra classe e tem acesso a bens e serviços que até então você não tinha, você começa a criar a expectativa de galgar mais um degrau. Aí é onde entra a história da meritocracia. Se eu me esforçar, eu chego lá. E é onde o compartilhamento de valores morais faz sentido. Eu vou proteger a minha família, o que está em jogo é a vida e a sobrevivência da minha família, muito mais do que a minha luta de classe, do que a minha posição como trabalhador. Porque se eu perder meu emprego, eu vou empreender. Né? Então, eu acho que essas pautas morais que Bolsonaro apresentou, a defesa individual, a liberdade para eu portar uma arma e poder fazer a minha legítima, entre aspas, defesa, isso conectava o indivíduo da classe baixa, que vive numa zona rural em que tem conflitos de terra, em que o Estado não chega para fazer a proteção dos indivíduos, mas isso conectava com a pessoa da classe alta que queria se utilizar das armas como lazer para um clube de tiro e para outras conexões. Então, a pauta moral unia um pouco essa classe que estava dispersa com outras pautas em eras anteriores. Priscila, esse sentimento, hoje a gente viu na eleição cidades do interior, né, a votação de Jair Bolsonaro muito expressiva em cidades do interior do centro-oeste, do sul do país, em cidades também grandes, capitais, a votação, a gente aqui do Nordeste teve o exemplo de Maceió, que foi a única capital do Nordeste que Bolsonaro ganhou. Isso é homogêneo, assim, ou isso, as diferenças regionais e também as diferenças do interior para a capital, isso tem uma visão diferente? Muda a visão? O que aconteceu também, que aí quando essa questão regional ela é importantíssima, a geografia do voto é uma das coisas muito estudada também para entender o comportamento eleitoral, foi que em 2018 Bolsonaro não era conhecido em todas as regiões do Brasil. Ele tinha uma atuação polêmica, ele é um ator político que se forjou no conflito, na polêmica, mas ele não era exatamente alguém conhecido, por exemplo, nas pequenas cidades do Nordeste, nas pequenas cidades do Norte do Brasil. Ele era uma figura muito mais com um discurso que se conectava com um eleitor mais urbano, o homem, né, católico ou evangélico, né, que se declarava cristão e tudo mais. Com a chegada dele ao poder no Palácio do Planalto e o mandato presidencial lhe deram uma visibilidade, ele fez vários gestos, várias sinalizações para cidades que até então, para redutos, né, que até então ele não tinha essa conexão, e ele acabou, né, tendo nessa eleição uma distribuição mais homogênea da sua votação, aquelas grandes disparidades de você ter um reduto muito petista numa determinada região, né, e que onde assim, ele não chegava, onde ele não entrou em 2018, isso se reverteu. E aí é onde a gente pode observar, além dessa questão da adesão por valores, da adesão ao discurso bolsonarista, o peso da máquina. A gente não pode desconsiderar que a gente teve obras inauguradas, a gente teve, né, a estrutura do Estado brasileiro, ela é muito pesada, ela chega, ela faz, tanto que todos os presidentes até Bolsonaro tinham sido reeleitos. No Brasil, isso não é só por mérito, sem querer tirar o mérito de ninguém, mas isso não é só mérito do ator político. O modelo
de reeleição, com uma máquina estruturante que leva, que direciona o recurso, que tem a nomeação do cargo, que a gente não se engane, todos os órgãos federais, eles têm esses braços, né, essas ramificações regionais, onde você nomeia pessoas que direcionam recursos e isso conecta com o processo eleitoral. Então, houve a expansão do bolsonarismo para regiões onde até então ele não tinha essa capilaridade ainda em 2018. E aí eu acho que entrou em cena também, quando a gente fala dos conflitos regionais, região Nordeste versus Sul e Sudeste, o Norte fica como um caso a ser estudado, porque a gente vê o efeito da pandemia devastador, sobretudo ali simbolicamente o estado de Manaus, né, toda aquela situação, o estado do Amazonas, né, a cidade de Manaus. E mesmo assim o bolsonarismo mostrou-se resiliente e forte naquela localidade. Ganhou na capital, inclusive. Ganhou na capital. E aí isso é algo que a gente precisa entender, né? Quais foram as conexões que o eleitor conseguiu fazer ali. Mas existe claramente um modelo de disputa de classe no Brasil, com outros significados. Não aquela luta de classe original que o marxismo tanto se debruçou, mas eu vejo claramente que quando um grupo social, por exemplo, uma pauta progressista avança, vai haver a resistência. E aí os conservadores ganharam fôlego no bolsonarismo para colocar essa resistência. Como provavelmente agora, com um novo ciclo de esquerda, haverá um avanço. A gente já está vendo isso, essa movimentação acontecer na transição, de você trazer pautas e assuntos que estavam até então colocados na gaveta pelo bolsonarismo, e haverá resistência novamente. A política ela é cíclica. Ok, Priscila, a gente vai para um breve intervalo. O Opinião Pernambuco volta em instantes. O programa Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é o bolsonarismo e a classe média. Aqui no estúdio eu entrevisto a cientista política Priscila Lapa. A gente fez uma pergunta ao professor Adalberto Cardoso, que é de Sociologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que você também já falou aqui, Priscila, sobre as jornadas de 2013 e o papel delas sobre o bolsonarismo. Então vamos ouvir. A terceira, qual a influência das jornadas de 2013 nessa postura mais conservadora? 2013 foi fundamental de vários pontos de vista para o Brasil, para a dinâmica política brasileira. Não foram só as classes médias conservadoras que emergiram ali, mas elas, a partir de um certo momento, se tornaram hegemônicas. É bom lembrar que as direitas no Brasil, elas tiveram, por muito tempo depois do fim da ditadura, submersas, e elas acabaram aparecendo e construindo identidades e lealdades, etc., na internet, né, nas redes sociais depois de 2004, principalmente no Orkut. Há um estudo da Camila Rocha que mostra isso muito bem, que é uma pesquisadora do SEBRAP. Ou seja, o espaço de interlocução das direitas e sobretudo das classes médias de direita era a internet, foi a internet, né? Quando veio 2013, essas camadas médias conservadoras se miraram ali naquele povo na rua, né? Opa, tem gente como eu aqui, né? E usaram 2013 como um momento de catapultar a sua presença no debate público, que eles imaginavam que não era para eles o debate público, era tomado a esfera pública era vista como de esquerda, a imprensa escrita, a imprensa televisiva, etc. Então o espaço deles da internet veio a público e a partir daí, depois de 2013, as classes médias conservadoras se tornaram hegemônicas nas ruas. Priscila, a gente vê essa fala do professor Adalberto Cardoso sobre as mídias sociais e a minha pergunta é: demorou muito para a esquerda entender essa força das redes sociais e mesmo nessa campanha de 2022, que há um crescimento com a entrada do deputado federal André Janones nas redes sociais, mas houve uma resistência ao nome de Janones e ao método dele. Ainda há, né? Ainda há na esquerda. Então, a esquerda demorou a entender que a comunicação mudou. Talvez o conjunto da esquerda, se a gente for, né, ampliar o que seria a esquerda, talvez nem tenha entendido ainda. Talvez continue essa resistência, ela persista.
E eu digo mais, não só em relação a essas linguagens, a esse universo digital, e aí tem explicações para isso, né? Eu já tive a oportunidade de conversar em alguns fóruns com alguns especialistas sobre isso, né? De ter uma questão ideológica que, para uma parte desse grupo, norteia essa resistência, do que representa uma sociedade intermediada por plataformas que não são públicas, elas têm dono. Tem um dono, a gente está vendo aí o que está acontecendo com o Twitter, né, que uma ação de mercado, uma movimentação mercadológica pode simplesmente mudar o rumo dessa plataforma, que até então era muito, diga-se de passagem, de todas as plataformas da comunicação digital, o Twitter, ela é uma plataforma de comunicação política por excelência, principalmente por onde os políticos mundialmente eles, né, se posicionam nessa era digital. Então, existe essa resistência ideológica de entender que você está construindo uma esfera pública a partir de entes, novamente, é como se a gente estivesse repetindo um erro histórico que aconteceu com a mídia tradicional, de serem concessões públicas, mas ocupadas por entes privados, que intermediam a comunicação no espaço público, e é como se nas redes digitais isso estivesse se repetindo agora com muito mais potência. Você está entregando a modelagem de uma sociedade na mão de 1, 2, 3 conglomerados que estão determinando o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente consome, o que a gente é politicamente. Então, existe uma resistência ideológica de um grupo da esquerda de dizer não podemos sucumbir, temos que combater esse modelo. Mas existe também uma inaptidão, um desconhecimento e uma ideia de que a direita ela foi buscar esses mecanismos. A gente tem que lembrar que a eleição de Bolsonaro em 2018, ela teve alicerçadas em princípios que já haviam sido testados em outras democracias. Não foi coincidência. Aliás, nada em política é exatamente coincidência, né? Ele foi buscar assessoramento de pessoas que trabalharam com modelos de vitórias, né, de conseguirem vitórias por meio de mecanismos digitais. Tanto que naquela eleição se falava que a comunicação tradicional ela tinha morrido. Dizia assim, não precisa mais do rádio, da televisão, não precisa dos programas eleitorais, a internet vai decidir tudo. 2020, em plena pandemia, isso não se mostrou exatamente verdade, a televisão continuou cumprindo o papel, os horários eleitorais ali continuaram tendo um poder de agendamento do debate eleitoral. E 2022, eu acho que ele veio para dizer assim, o mundo é híbrido, tudo hoje é híbrido, né? A educação virou híbrida, como o trabalho nas empresas virou híbrido, e eu acho que a política também está passando por essa modelagem. Agora, a esquerda precisa se reencontrar, e aí sim, em linguagem, que aí, independente de qual é o canal que você vai usar, claro que o canal determina a linguagem, mas eu acho que está faltando essa reflexão de forma mais ampla, mais desprendida de um inimigo a derrotar. O inimigo foi derrotado, no caso do Brasil, nas urnas, mas precisa realmente entender que conexões precisa criar com que segmentos para que a esquerda cumpra um papel na história que não cabe à esquerda decidir se as plataformas digitais vão ou não vão moldar o comportamento político, já estão moldando. Né? Isso é um fato. E eu acho que uma outra conexão, que aí não tem a ver só com a rede digital, é apenas o meio, é a conexão com os segmentos religiosos, sobretudo evangélicos. E aí evangélicos no plural, porque a gente também tem uma cegueira de análise de achar que todos os evangélicos se comportam de forma homogênea, assim como toda a classe média seria homogênea, e não é. E aí eu acho que a esquerda também se desconectou desse movimento de crescimento, principalmente do movimento neopentecostal, que passa por todas as classes sociais. Você tem o neopentecostal de classe D e E, e você tem o neopentecostal de classe A e B, e que também passa por esse princípio da prosperidade econômica. Priscila, você tocou aí um ponto crucial, né? De que forma as pautas, o excesso de pautas, assim, ao meu ver, não sei se você concorda comigo, o excesso em relação às pautas identitárias afastaram essa classe média baixa, média da esquerda, e que Bolsonaro e a extrema-direita conseguiram comunicar bem, capturar essa aversão ou desconfiança, vamos dizer assim, do identitarismo. Total, eu acho que a esquerda perdeu, inclusive, a centralidade do discurso econômico, que é a luta de classe lá de trás, que fundou a esquerda,
é uma luta econômica, de matriz econômica, e ela foi transferida, não que as pautas identitárias elas não sejam importantes, muito pelo contrário, elas devem conviver com outro conjunto de pautas, mas quando a gente vem, né, para educação política das pessoas, porque isso passa por uma educação política de reconhecimento do espaço do outro, de que não existe... E aí, como é que você dialoga isso num universo de pessoas, de um eleitorado que hoje tem uma inclinação religiosa que ela tem a ver com princípios de fé. E a religião no Brasil é muito importante. E isso, ela pauta muitas coisas. A gente, seja de qualquer matriz religiosa que for... O Brasil ainda é o maior país católico. Mas os eventos religiosos, em geral, eles têm um poder de mobilização da atenção das pessoas, né, de conexão emocional, inclusive. A esquerda meio que quis empurrar a goela abaixo as pautas identitárias e as pessoas... Peraí, opa... Eu acho que houve um movimento de resistência, sim. É o tipo de pauta que você precisa sempre dar um passo atrás para dar 10 passos à frente, né? Passa por uma educação política. A gente viu recentemente toda essa discussão sobre racismo no Brasil, por exemplo, ela passa por uma explicação conceitual básica do que é que a gente está falando mesmo. Porque isso se perdeu em algum momento. As pessoas pareciam assim, então eu tenho que abrir mão do meu espaço para a chegada do outro. Quando a gente está falando de convivência, de coexistência, de equidade, de outros conjuntos. Mas eu acho que falha, sobretudo, na linguagem, de como comunica isso para as pessoas. É sobre o que a gente está falando quando a gente traz uma pauta identitária, né? E aí a gente chegou ao cúmulo disso ter se revertido na era Bolsonaro de forma tão contrária contra a esquerda, contra o discurso mais de esquerda, que a gente viu, por exemplo, na Fundação Palmares, que é uma entidade claramente que tem um papel educativo no combate ao racismo no Brasil. Você tem um presidente completamente racista e dizendo que o racismo no Brasil não existia. Não existia, né? Priscila, outra pergunta que tem um pouco a ver com as pautas identitárias, mas também com a questão de classe. Eu vou fazer uma pergunta, vou te dar alguns dados da eleição. A gente vê umas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Eu peguei essas 4 capitais. Lula ganhou em São Paulo e ganhou em Porto Alegre. Perdeu em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eu estudei o mapa e eu observei que nos bairros de classe média alta, onde há uma elite intelectual, Lula foi bem. Os bairros mais pobres também, mesmo onde ele perdeu. Por exemplo, no Rio de Janeiro, onde ele perdeu, ele ganhou em regiões muito pobres, como o Complexo do Alemão, em favelas, mas ele ganhou no Leblon, em Copacabana, em Ipanema, no Jardim Botânico, na Zona Sul Carioca. Em São Paulo, ele ganhou em bairros muito pobres, como Cidade Tiradentes, o extremo da Zona Leste, mas ganhou também em bairros como Bela Vista, que fica na Paulista, o entorno da Paulista. Lula ganhou, Alto de Pinheiros, e o mesmo aconteceu em Porto Alegre e Belo Horizonte, onde ele ganhou em regiões como Lourdes, Liberdade, Savassi, Florianópolis também, que foi uma capital que ficou meio a meio. Então, eu pergunto para você, a esquerda, o PT, viraram um partido, principalmente nos centros urbanos, de uma elite intelectual, e ele virou as costas para esse meio, a classe média, então os pobres reconhecem os avanços que houve no PT, se sentiam acolhidos, e a classe média se achou... Tanto é que há uma grande... E dizem que o bolsonarismo também é uma rejeição da intelectualidade, dos artistas. Da cultura, né, em geral. Cultura. Eu acho que essa leitura ela é muito importante que seja feita, porque a gente, às vezes, numa status quo, assim, Lula perdeu, Lula ganhou, Bolsonaro ganhou e perdeu, mas essa visão regional de classe, ela vai ajudando a gente a entender nuances do movimento político que são muito importantes para a gente se reconhecer, né, como país, como projeto de sociedade. Eu acho que o PT nasce na classe média, o PT não nasce na base da pirâmide, ele sempre foi um partido que originalmente atraía pensadores, intelectuais, até os artistas e quem queria contribuir para a construção de uma visão de Brasil. Não que a classe pobre não pudesse contribuir, ou a classe, né, mas basicamente quem se preocupava em se dedicar a construir essa visão de país.
e com muito fortemente esse discurso da igualdade, de que se preciso for abrir mão, né, de um Estado mais livre, a gente bota um Estado mais pesado, mas para garantir a igualdade. Então, as políticas que tanto caracterizam as eras PT, de transferência de renda, de você garantir que a renda chegue na base da pirâmide, ela tem um preço. E, assim, a ascensão econômica dessa classe C que eu mencionei lá no início, ela sabia-se temporária. Apesar de ter o acesso ao ensino superior, que é algo que lhe coloca a perspectiva de você permanecer numa classe, você ter acesso a um salário melhor, a empregos mais bem remunerados, mas isso não teve sustentação no tempo, né? Houve um desmonte, pelo contrário, o que veio depois foi uma certa fragilidade do modelo que acabou desencadeando hoje numa dificuldade novamente de certos segmentos da sociedade acessarem, por exemplo, a universidade. Exatamente pela dificuldade de financiamento. E eu estou falando da universidade privada, que acabou cumprindo também um papel importante nessa ascensão social desses indivíduos. Então, a classe mais alta, essa elite intelectual, ela conseguiu observar um esvaziamento de políticas públicas na era Bolsonaro. Isso qualquer pessoa mais atenta ao que é um governo, qual é o papel de um governo, é definir que tipo de banheiro as pessoas vão frequentar, se é um banheiro unissex ou não, ou é o orçamento da ciência e tecnologia, é o orçamento, né, público do Brasil. Então, as pessoas que têm mais acesso ao conhecimento tiveram a capacidade de discernir isso, de a gente encontrar, pós-eleições, um esvaziamento orçamentário de coisas essenciais. O Brasil está sem emitir passaporte. Ninguém pode, ou se você dá entrada na Polícia Federal para emitir seu passaporte, você não tem perspectiva de quando vai receber. E você paga por isso, né? Não é um serviço que não tem uma taxa alta. Então, a classe intelectual foi percebendo esse esvaziamento e aí isso explica o voto no PT, ainda que haja uma decepção, ainda que haja o voto envergonhado, que foi tanto falado no período da campanha, de que, poxa, eu não tenho uma justificativa plausível para o que aconteceu em escândalo de corrupção. Mas, ainda assim, quando eu olho para o outro lado, eu vejo que houve um esvaziamento de uma agenda de políticas públicas no Brasil. E aí o pobre não se via claramente com essa visão, ele quer o ganho imediato e genuinamente isso. E aí a expectativa da volta do PT ao poder é a expectativa de que o pobre possa voltar a ter acesso a consumo. E a classe que foi efetivamente capturada pelo bolsonarismo foi essa que tem essa expectativa de ascensão, mas que hoje se sente esvaziada. E diga-se de passagem, eu ainda daria outro recorte dentro dessa classe C, aí, dessa classe média, que é o jovem. O jovem que não viveu a era PT, né? Mas que votou nas pesquisas de opinião estavam com Lula. Isso, porque assim, começaram a entender, né? Eles não conheciam a era PT, eles foram fortemente impactados em 2018 pelo antipetismo na história de roubou muito, quebrou o Brasil, mas é um jovem que olha e não consegue imaginar entrando na universidade, que está sem acesso, né, que está com medo de que não consiga, né, ter a sua prosperidade econômica a partir desse esvaziamento de políticas públicas. É como se mais ou menos a gente tivesse ali, em 2018, uma ideia de poder, uma perspectiva de dizer assim, vamos tentar algo novo, e que isso foi se desconstruindo na percepção de algumas classes à medida que os resultados disso não foram efetivamente entregues para a sociedade. Priscila, eu falei do Rio de Janeiro como um caso específico, mas em 2014 e em 2012, essas mesmas pessoas que hoje votaram em Bolsonaro, essa classe média do subúrbio carioca, votou em Dilma Rousseff em 2010, votou em Lula. Então, a pergunta que eu fiz para os professores Érico Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, e para o professor Adalberto Cardoso, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é: como reconquistar essa classe média? Porque um dia ela votou em Lula, ela votou em Dilma. Como reconquistá-la? Houve um descolamento, né? Houve um descolamento. Então, vamos ouvir a fala deles. Para que a esquerda assuma um protagonismo nas classes sociais ligadas à classe média, é necessário que, obviamente, a gente passe por um processo de educação importante, mas eu acho que é fundamental a gente pensar também em sentimentos de solidariedade, sentimentos de coesão social que não sejam propriamente fascistas. Eu acho que o desafio que a gente tem como educadores e educadoras é justamente fazer as pessoas
entenderem que a vitória é coletiva, que tudo na vida é uma dimensão de coletividade, que não tem sentido a gente estabelecer como pauta social e como parâmetro de ação social essa espécie de luta de todos contra todos, de todas contra todos. Eu acho que é importante a gente perceber que a política ela é o lugar da ponte, isto é, a política é o lugar em que há o encontro das diferenças, mas não o lugar que tem como ponto central acabar com as diferenças. Então eu acredito que a educação é, obviamente, uma maneira mais radical de fazer isso, mas não qualquer educação. Uma educação que tenha como foco fundamental a solidariedade e o respeito para com os outros, com as diferenças, que constituam, portanto, uma sociedade realmente democrática. A última questão, né? Como fazer para a esquerda, etc. Esse é um trabalho de longo prazo, mas que requer um outro tipo de intervenção política na sociedade, porque essas classes médias, elas têm, as classes médias, essas que eu estou falando, né, da parte de baixo, porque as classes médias altas, essa é muito difícil você conquistar, você conquista como aconteceu lá no segundo mandato do Lula, né, com crescimento para todos, inclusão para todos, inclusive para as classes médias. Num jogo de que todos ganhem, as classes médias altas acabam comprando o projeto, que foi o que aconteceu na eleição da Dilma, na primeira eleição da Dilma. O Lula, com mais de 80% de aprovação, conseguiu eleger a Dilma, ainda que não com muita facilidade, mas elegeu, né? Fez a sua sucessora. Então, é um trabalho que tem que ocorrer em muitas frentes, né? Na economia, nos serviços públicos, melhoria da sua qualidade, investimento na educação em particular, sobretudo dando condições de qualidade de educação para os filhos dessas classes médias mais baixas, né, que vivem processos regulares de frustração de expectativas, investimento em saúde pública, pela mesma razão. Então, tudo que é muito difícil. Na pergunta sobre as esquerdas, eu estou falando do governo Lula, porque é o que temos hoje, né, na mão. Agora, ou seja, do ponto de vista do Estado, para a intervenção do Estado para atrair essas camadas. Fora isso, é muito difícil uma intervenção no âmbito da própria sociedade civil, se não via organização de base, porque essas classes médias elas estão muito fragmentadas. Você não tem mecanismos de construção de identidade como você tinha no passado, grandes empresas, né, onde as pessoas se aglutinavam e você podia fazer um trabalho sindical, etc. Não há isso mais, né? Há uma fragmentação enorme da inserção ocupacional das pessoas, uma fragmentação enorme da inserção urbana das pessoas. Então é muito difícil atrair. A possibilidade que eu vejo é na política, é na ação do Estado e numa perspectiva de futuro que essas classes médias se identifiquem e se projetem, né, como parte do projeto que está sendo implementado pelo governo. Então, Priscila, a gente vê aí que não é um trabalho fácil. O que é que Lula e o governo precisam fazer nos próximos 4 anos para que Jair Bolsonaro ou algum descendente dele não volte? Veja, eu acho que tem um projeto de retomar a perspectiva coletiva, né? Como o professor falou, a gente se perdeu enquanto alguns projetos estruturadores de sociedade. A gente criou realmente uma divisão nos últimos anos e a gente tem dificuldade de criar consenso sobre qualquer coisa. A gente não teve consenso na pandemia, a gente não teve consenso sobre vacina, a gente não tem consenso mais sobre as universidades, qual é o papel delas, muita gente achando que elas não cumprem. Então, a gente vai precisar ter amplos, eu acho que o exercício do diálogo com quem não aderiu ao PT, com quem não votou, com quem não gostou da vitória do PT. E isso vai se dar em várias frentes. Redes sociais. Redes sociais, com linguagem acessível. Não dá para fazer mais só, como diz na linguagem popular, no gogó, como fazia na era Lula. Eu acho que a retomada de conselhos, de como tinha lá o conselhão na época que ele era presidente, que reunia setores produtivos, né, pensadores e tal. Isso é importante, essas instâncias de governança, mas dialogar com todo mundo e talvez fazer um governo menos puro sangue do PT, que é o que está sinalizado. A expectativa é essa gigante equipe de transição, ela tem demonstrado sinalizações e gestos de que venha todo mundo, quem puder contribuir, contribua, né? Tirando um pouco a ideia de que é um governo puro sangue do PT, que está ali para implementar, resgatar o que foi a era PT. Eu acho que isso Lula já está suficientemente situado de que 2023 é um outro Brasil que ele encontra, com um novo formato de comunicação
e com uma nova perspectiva de sociedade. Priscila, a gente viu recentemente, você falou agora nessa frente ampla que Lula já sinalizou, né, que ia ter um governo menos PT, que não ia ser um governo, ele falou que não ia ser um governo do PT. Mas a gente vê como é que ele vai trabalhar para que essa resistência também, a gente viu nomes recentemente, uma grande resistência ao deputado federal André Janones na comunicação e ao deputado federal Alexandre Frota na cultura. Então eu li muitas críticas ao Alexandre Frota, mas vi muito apoio da sociedade. As pessoas que criticaram, eu vi nas redes sociais que elas foram massacradas pela população, sendo chamadas de elitistas. Então, como você vê como é que Lula vai poder fazer isso? Porque, de certa forma, essas figuras, elas dialogam com a classe média baixa. E assim, haverá perdas no caminho, né? Eu acho que a ideia de que não é formar uma espécie de unanimidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que Lula saiu do seu segundo governo quase que com uma unanimidade. Uma pessoa que sai da presidência da República com quase 80% de aprovação, ela sai com a sensação de que arrasei, né? Assim, fiz tudo o que tinha de melhor, errei pouco. E a história provou que não foi exatamente, que não era exatamente assim. Era o melhor que poderia acontecer para o Brasil naquele período, mas que erros que foram cometidos foram pagos com um preço muito alto de desgaste político, de um movimento contrário ao discurso do PT. O antipetismo ele vai continuar existindo e vai precisar conviver com ele. E eu não tenho a expectativa, eu acho que ele também não tem, de que em 4 anos você reverte isso, porque a gente passou, o PT saiu do poder quase, o Lula, né, saiu do poder há décadas já faz uma década que ele não é mais presidente do Brasil. Então ele precisa se situar nesse novo momento. Então eu acho que não vai ser algo imediato, eu acho que isso vai ser uma construção de uma concertação política que vai colher esses frutos, talvez não nos 2 primeiros anos do mandato, talvez não dentro do mandato, mas eu acho que o principal papel dele nesse momento é saber pacificar o país e eu acho que isso está caminhando para acontecer. Ok, Priscila, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Também eu queria agradecer a participação dos professores Érico Andrade e Adalberto Cardoso. O programa de amanhã é Nova Onda de Covid-19 com o jornalista Josimar Paraíba. Esse programa tem a direção de Ana Clara Reis, a produção de Andréa Rocha e Ricardo Araújo. Os estagiários são Marília Ferreira e Alexandre Barbosa e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Uma boa noite para você. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.